Sejam todos muito bem-vindos ao Cartas na Mesa, o programa semanal de política aqui do portal Imirante. Hoje aqui na bancada comigo, para esse bate-papo, estou com o Gilberto Leda e o deputado Aloysio Mendes, do PSC. Meninos, sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde, gente. Tudo bem? Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com você, Gilberto, Carla. Vamos lá, deputado. A PEC da transição foi apresentada. Já está no Senado, depois de votado lá, vai para a Câmara. Só acredita que essa PEC ela avança da maneira que foi apresentado ou ainda vai ter que ter muitas modificações para ficar redonda, para poder avançar realmente no Congresso? Carla, ontem, inclusive, tivemos uma reunião na casa do presidente da Câmara, Arthur Lira, eu e outros deputados. Foi quando nós tivemos conhecimento do texto da PEC, da transição, né? E entendemos, sim, que é importante se votar a PEC, mas o texto, como ele veio, ele precisa de alguns ajustes, né? Primeiro, que nós entendemos que essa garantia de aprovação desse fura-teto, né, que a PEC propõe, deve ser aprovado apenas para o ano que vem, né? Nós temos um novo Congresso tomando posse a partir de fevereiro do ano que vem e achamos muito importante, por exemplo, na Câmara nós tivemos uma renovação de 48% dos parlamentares, que eles também discutam o prorrogamento dessa transição nos próximos 3 anos, né? Como é uma questão emergencial e urgente, nós vamos votar ela garantindo para o ano que vem esses recursos, mas é muito importante que o novo Congresso, que irá assumir a partir de 2 de fevereiro, também possa debater sobre esse tema. Esse é um detalhe interessante, que tem essa discussão lá em Brasília sobre garantir nessa PEC formas de que apenas o novo governo possa emendar, né? Como é que vocês vão fazer isso? Tecnicamente, como é que isso é construído? Olha, a discussão está sendo feita junto com os assessores do Congresso e o entendimento geral é de que a gente pode aprovar nesse ano, nesse Congresso que se encerra em janeiro, esse aumento do teto, esse fura-teto, apenas para o ano que vem, para garantir o que foi prometido na campanha, tanto pelo presidente Bolsonaro quanto pelo presidente eleito Lula. Então, há um compromisso do Congresso e é urgente que isso seja aprovado, porque existem mais de 20 milhões de famílias que dependem hoje do auxílio emergencial. Mas o entendimento hoje é que a gente possa debater e aprovar esse aumento do teto apenas para o ano de 2023. E que o novo Congresso, a partir de fevereiro, possa debater sobre a extensão desse aumento até o final do mandato do presidente eleito Lula. Deputado, fica a dúvida se realmente o Brasil tem essa condição de endividamento a tal ponto para garantir esse auxílio de R$600, mais a questão do salário mínimo. Tem mais 150 mais extra, 150 né? extra por abaixo de cada 6 criança. Isso. E aí eu fico sempre na dúvida. Tem condições desse endividamento e mais. A própria lei do teto de gastos, ela tem como ser melhorada, modificada? Tem condições, tem clima para isso dentro do Congresso? Olha, na verdade, a gente entende que tanto o presidente que perdeu a eleição quanto o presidente que foi eleito fizeram promessas que não cabiam dentro do orçamento, né? Isso é um fato público e notório hoje, né? Nós precisamos realmente atender agora essa necessidade que a gente entende que é justa, né? A manutenção do auxílio emergencial nesse valor, né? A questão do aumento do salário mínimo, que não estava prevista no orçamento, que foi uma promessa também de campanha, que a gente entende também que seja importante. Essa questão do aumento da contribuição de mais R$150 por família, por crianças que tenham crianças abaixo de 6 anos, é uma questão que vai ser discutida ainda, porque eu acho que o aumento desse valor é substancial, né? E o que você disse é muito importante, Carlos. Nós precisamos entender qual é a capacidade de absorção dentro do ajuste fiscal que está sendo proposto desse aumento de gastos, né? Nós temos que ter muito cuidado. É importante a questão social. Eu concordo com o presidente Lula que é a questão social no Brasil. Nós temos uma dívida com essa população, mas nós podemos ser irresponsáveis ao ponto de atender a questão social e comprometer a questão fiscal, porque aquele que vai mais sofrer com o aumento da inflação, com o aumento do dólar, é justamente esse mais necessitado. Então, nós temos que botar na balança até que ponto nós podemos avançar no aumento do orçamento, furando o teto, sem comprometer a estabilidade fiscal, que é muito necessária no próximo governo, e também verificar onde é que pode ser cortado alguma parte do orçamento, né? Não é só aumentar, furar o teto, é ver o que pode ser contingenciado do orçamento atualmente aprovado. Tem gente que não entende o que é o mercado quando se fala mercado, né? Pensa que não vai impactar no preço do arroz, do feijão, enfim. Um ponto que pode favorecer o governo para conseguir pagar essa conta é a questão da taxação sobre combustíveis. A gente sabe que o governo federal reduziu a zero seus impostos sobre combustíveis.
Existe essa ideia? Pode ser que volte a taxar os combustíveis, que é PIS, COFINS, se não me engano. PIS, COFINS. Sobre combustível, pode voltar aos patamares até o fim do anteriores? ano agora, né? A lei. Na verdade, a lei aprovou até o final desse ano. Automaticamente, em janeiro, se volta a cobrar. Existem outras fontes também de financiamento que estão sendo analisadas, por exemplo, tributação de dividendos. O Brasil é um dos únicos países que não tributa dividendos, né? Isso é uma grande injustiça social. Aquele que é assalariado tem na seu contra-cheque o desconto automático, e os empresários hoje que ganham mais de 11, 12, 14 milhões por ano de dividendos não pagam um só centavo de imposto de renda. Então, existem algumas formas também que a gente possa aperfeiçoar a nossa legislação tributária, que a gente possa fazer frente a essa despesa, né? Então, isso tudo está sendo analisado, Gilberto. Com relação dos combustíveis, é claro, em dezembro se encerra a vigência da lei que nós aprovamos e automaticamente, a partir de janeiro, volta a se cobrar PIS e COFINS, que podem também contribuir para esse rombo que a gente pretende, aumentando a questão do auxílio emergencial, fazer pelo menos cobertura de parte desse gasto. Perfeito. Deputado, quanto à questão, a PEC por ser essa questão social, está dando para entender que todos os parlamentares estão empenhados, e então não dá para ver se tem oposição, se não tem. A partir de fevereiro de 2023, como é que se analisa a composição na Câmara? O Lula vai ter maioria, ele vai conseguir, ou então a oposição vai prevalecer, pelo que o senhor acompanha dos que foram reeleitos e dos novos? Olha, primeiro, discordando um pouquinho de você, eu acho que hoje a questão da PEC, da transição, não é unanimidade no Congresso. Eu tive essa semana toda em Brasília, conversei com vários parlamentares. Existe um número significativo que não entende que essa PEC deva ser votada agora, né? Então, nós não teremos assim unanimidade, muito pelo contrário, teremos uma quantidade significativa de votos contrários à PEC da transição. Eu entendo, embora faço parte desse governo atual, sou vice-líder do governo, que essa questão é uma questão muito importante, não é para esse governo nem para o próximo governo, é principalmente para aquelas famílias mais necessitadas do nosso país. Então, nós não podemos misturar ideologia, nem questão partidária, com essa questão que é emergente e necessária para o país. Eu sou da posição que nós devemos aprovar com a validade de 1 ano apenas. Eu acho que isso precisa ser melhor discutido, principalmente pelo novo Congresso. Então, eu acredito que hoje, fazendo os ajustes necessários, nós teremos votos para aprovar, mas com uma margem muito estreita, né? Com relação à composição da Câmara e do Senado para o próximo governo. No momento atual, eu tenho visto, por parte do governo eleito, né, um sentimento de agregar fatores, várias forças políticas no seu governo. Já estão conversando com o MDB, conversando com o PSD, partidos que já sinalizaram uma intenção de participar desse governo. Hoje, se a gente for botar pelos parlamentares, que o presidente Lula tem uma minoria expressiva, tanto na Câmara quanto no Senado, né? Mas com essas conversas que estão muito avançadas, e eu tenho acompanhado, ele tem conseguido formar uma base significativa. Não terá uma maioria confortável, mas já conseguiu construir um número relativo de parlamentares que vão dar sustentação ao seu governo. E eu entendo que, com o decorrer do governo, dependendo da formatação desse governo, da montagem desse governo, ele pode tanto agregar mais força como perder muita força. Então, nós precisamos primeiro ver a formação desse governo e os resultados dos 100 primeiros dias de governo, né? Eu acho que isso é que vai pautar como é que será o clima, tanto na Câmara quanto no Senado. E o PSC? O PSC foi um partido que, infelizmente, não fez a cláusula de barreira, né? Eu estou de saída do PSC, isso já comuniquei, inclusive, a minha bancada. Olha, eu recebi 3 convites muito interessantes, né, de partidos que fizeram a cláusula, partidos grandes, né, aqui no Estado, e estou analisando os 3, estou mais sensível a um dos convites, inclusive tive essa semana com os 2 presidentes das legendas, que eu estou mais... Mas eu vou deixar para anunciar isso a hora que eu tomar a decisão, porque eu vim justamente ao Maranhão essa semana para conversar com o meu grupo político. Eu não tomo decisão sozinho, né? Eu faço parte de um grupo e sempre decidi essa questão política junto com esse grupo. Então, eu tenho uma vontade pessoal por um dos partidos, mas eu preciso debater com os deputados que foram eleitos pelo PSC, com os nossos vereadores, com os nossos prefeitos, para que a gente tome uma decisão conjunta, porque a minha ideia é, independente do partido que eu vá assumir aqui no Maranhão, que todo o grupo político me acompanhe, e por isso eu preciso debater com eles qual é a melhor opção para todos nós. Quando você fala grupo político, é impossível não lembrar do Laésio, que foi candidato a governador pelo seu partido, surpreendeu muita gente, chegou em 2º lugar, bateu o senador Everton Rocha em alguns colégios eleitorais em que se esperava que o Everton tivesse um desempenho bem melhor. São Luís foi um exemplo claro disso, né? Quase o dobro de votos do PDT, que é um partido muito forte. Exatamente. Aqui na capital. Né? Então,
ele faz parte ainda desse grupo? Como é que está a relação de vocês pós-eleições? Continua muito boa, nós temos conversado quase todos os dias, temos debatido sobre essa questão da opção partidária, eu tenho compartilhado com ele quais são as opções, e ele já declarou isso publicamente e pessoalmente para mim e para outros colegas, que ele irá me acompanhar na nossa decisão. Então é muito bom saber disso. Laércio, realmente, como você disse, foi a grande surpresa dessa eleição. Eu sempre soube disso e até tínhamos muita certeza da ida para o segundo turno. Não foi por nossa falta, foi dos outros candidatos que decepcionaram, né, no resultado eleitoral. Nós tínhamos um candidato que é senador da República, uma campanha milionária, com uma estrutura muito grande, que se pretendia que ele tivesse um desempenho melhor na eleição. Ele achava que ia ganhar no primeiro turno. Pois é. E o mais impressionante, nós tínhamos também um prefeito da capital por 2 mandatos, que também nos surpreendeu negativamente. Acho que essa daí foi a maior surpresa. Eu acho que Everton, negativa, eu acho que Everton também, eu acho que o senador Everton, né, pela dimensão, pela estrutura que a sua pré-campanha tinha, pelo número de apoiadores, a gente imaginou que ele fosse ter um desempenho bem maior. Aqui na capital é uma coisa significativa. O PDT sempre foi uma força política aqui, a maior força na capital, né? Grande capilaridade, uma estrutura muito boa. E o nosso candidato teve o dobro de votos na capital do que o senador Everton, né? Então, acho que foi uma das grandes surpresas da eleição. Então, nós continuamos com essa interlocução com o Laércio, temos projetos para o futuro, e o grupo político faz parte. Além de Laércio... O Wellington do Curso está ainda nesse projeto? Está no nosso projeto, temos o Fernando Braide, temos outros vereadores... O Eduardo Braide, desculpa, o Eduardo Braide não, o Fernando Braide. O Eduardo Braide não tenho conversa política com ele sobre esse assunto. O Fernando foi eleito no meu partido, no PSC, grande parte do sucesso da sua eleição se deveu à nossa organização partidária, então são as pessoas com quem eu estou discutindo. E eu tenho hoje também 25 prefeitos que me apoiaram na eleição e que fazem parte desse grupo político. Então, essa conversa está sendo feita com todos esses players e a decisão que eu tomar vai ser a que a maioria decidir que é a mais viável, não só para mim, mas para todo o grupo. Deputado, o senhor falou agora sobre o Fernando Braide e o Wellington do Curso. A gente tem em curso aí 2 ações, uma contra o PSC, outra contra a União Brasil, por conta das cotas de gênero. O senhor acredita que tem como avançar essa tese? O PSC cumpriu realmente o que está estabelecido na lei eleitoral? Cara, nós somos muito tranquilos com relação a isso. O PSC cumpriu o que a lei exige. Agora, nós tivemos candidatos que não tiveram o desempenho esperado, mas tiveram votos, participaram da campanha, né? Então, nós somos muito tranquilos com relação a isso. A lei é muito clara. O candidato laranja, o candidato que é usado para cumprir, é aquele que não tem voto, não faz campanha. Nós temos as 2 candidatas que estão sendo questionadas, fazem parte do PSC há muito tempo, já foram candidatas, disputaram a eleição. Uma teve um problema familiar e de saúde, realmente não teve o desempenho esperado, e a outra teve um desempenho razoável, né? Então, nós estamos muito tranquilos com relação a isso. Juridicamente, estamos muito bem pautados, calçados com relação à nossa defesa. Já fizemos a defesa e não temos nenhuma preocupação com relação ao desenlace dessa questão judicial. O senhor acha que esse é um processo que se alonga muito, essa discussão, ou é decidido rapidamente? Rotineiramente, essas questões da justiça, elas demandam muito tempo. Nós tivemos um caso agora, por exemplo, dos prefeitos de Caxias, dos vereadores de Caxias, que a eleição foi há 2 anos atrás e o resultado foi agora, né? Com uma relação a Miranda também, um caso desse. A Miranda também... Lago do Junco. Lago do Junco. Então, naturalmente, essas ações na justiça demandam um tempo maior. Elas têm tido até uma tramitação mais séria. Nós temos casos, por exemplo, de prefeitos eleitos e que, faltando um mês para a conclusão do seu mandato, é que tem julgado o seu questionamento. O caso do MDB, que entrou pedindo a vaga lá para o do Rocha. O julgamento foi rapidíssimo, né? Mas ali era uma questão que tinha uma implicação nacional muito grave, né? Era preciso que se esclarecesse aquilo, porque senão ia ter uma repercussão nacional. E foi muito importante que o TRE aqui tomasse uma decisão rápida, porque se evitou a exploração disso, inclusive para outros estados, né? Agora, com relação a essa questão do cumprimento das cláusulas, são vários fatores, são muitas coisas que têm que ser analisadas. A questão do MDB era uma questão de uma resolução que estava claramente estipulada e uma lei. Então, entre uma resolução e uma lei, o que tem maior validade é uma lei, né? Então, não tinha muito que se discutir. Na questão já do cumprimento da cláusula, são vários fatores que precisam ser analisados. Por isso, às vezes demora 1 ano, 1 ano e meio, até 2 anos para se julgar isso. Mas nós estamos muito tranquilos com relação à veracidade da montagem da nossa chapa, do comprometimento dessas candidatas, e não temos nenhuma preocupação com relação a isso. Aloísio, a gente acaba uma eleição, já vai entrando em outra, né? Por enquanto, a gente vê que tem 2 candidatos de certo, que é o Eduardo Braide, naturalmente, na sua reeleição, e algum candidato do governo, que eles já estão aí brigando para saber quem vai ser. O seu grupo vai ficar em qual posição? O Eduardo Braide vai ter o apoio de novo?
Olha, Carla, isso é uma questão que nós vamos discutir ainda. Nós não temos nenhuma definição com relação a isso, e o que você disse é muito importante. Quer dizer, hoje nós temos alguns candidatos já lançados, inclusive do grupo do arco político do governador, já tem 3 ou 4 candidatos que se lançaram, né? Até Márcio Gerri. Pois é, então você vê como é que está fácil ser lançado candidato, né? Então eu acho que isso é uma discussão que vai ser amadurecida. Eu preciso, primeira coisa, me posicionar com relação ao partido, que nós vamos ingressar a partir de fevereiro, porque eu só posso mudar efetivamente em fevereiro. Né? Eu tenho que cumprir o meu mandato no PSC, porque a cláusula de barreira só passa a valer para o PSC a partir da nova legislatura. Então, até fevereiro, né, eu tenho que estar no PSC. Né? Mas, enquanto isso, eu já estou organizando essa nova legenda partidária, a gente tem que deixá-la muito alinhavada. Então, acho que a minha prioridade agora desse grupo é escolher, definir e organizar o partido. Né? A partir de fevereiro, já com a nova legenda, com a estrutura aí, nós vamos debater a questão da eleição municipal, não só para São Luís, mas em vários municípios onde nós vamos lançar candidatos. Deputado, só para entender essa questão do tempo para a mudança de partido, como o PSC não atingiu a cláusula, você pode sair sem o perigo de perder o mandato, mas tem que esperar a próxima legislatura. Sem a lei da fidelidade partidária. Uma das possibilidades de você deixar uma legenda sem perder o seu mandato é que esse partido não cumpra a cláusula de barreira. Mesmo que haja uma fusão ou uma incorporação com outro partido, você pode sair porque o partido, na eleição, não cumpriu a cláusula. Mas esse mandato, como o meu partido cumpriu a cláusula de barreira na outra legislatura, eu preciso cumpri-lo integralmente no PSC. Então, esse mandato se encerra no dia 31 de janeiro e até o dia 31 de janeiro eu permaneço no PSC. A partir do dia 2 de fevereiro, eu já terei definido qual será a minha decisão, estarei na nova legenda, no novo partido, a partir de fevereiro do ano que vem. O PSC não tem encaminhado nada sobre fusão, se juntar com outro partido? Olha, eu tenho acompanhado algumas conversas, se tentou uma fusão inicialmente com o PTB, que não deu certo, o PTB acabou se fundindo com o Solidariedade, houve uma conversa com o PROS, com o Patriota, e parece que agora estão encaminhando uma conversa com o Podemos. Mas nada efetivamente concreto. Eu tenho até procurado me inteirar das conversas, eu tenho muito carinho pelo PSC, foi um partido que me acolheu muito bem, foi um partido onde eu me senti muito bem. A gente organizou, para você ver, eu peguei o PSC com um prefeito na capital e 26 vereadores no estado. Hoje nós somos quase 300 vereadores, são mais de 15 prefeitos. Né? Então, em 2 anos e meio, nós criamos um partido muito forte no Maranhão. Fomos a 5ª legenda mais votada nessa eleição, desbancando partidos como PTB, PT, partidos historicamente muito fortes aqui no estado. Né? Então, nós fizemos, eu tenho uma paixão por construir, estruturar o partido, e fizemos isso no PSC. Infelizmente, o partido não logrou de concluir, de suplantar a cláusula de barreira. Então, nós temos que procurar um outro partido. Eu não posso ficar num partido que vai desaparecer. Né? Então, por isso, estou saindo até com muito pesar, com muito sentimento, mas tenho que fazer isso. E, graças a Deus, pela minha boa relação dentro do Congresso, recebi 3 convites muito importantes de partidos fortes, todos com mais de 40, 50 deputados. Isso me dá uma possibilidade de analisar junto com o meu grupo qual é a melhor opção para a gente aqui no Maranhão. Puxa aí a lixa, Gilberto, para a gente ir fazendo a eliminação. Tenho certeza que já tem na cabeça essas opções. Falando, né? Em construção, o senhor faz parte do seu grupo político também, eu quero falar um pouco mais do interior. A advogada, se não me engano, a Mariana, lá de Imperatriz. Exatamente. Pré-candidata a prefeita lá, ela tem essa intenção? Tem. Mariana, até porque foi a 2ª mais votada, tem uma votação expressiva, né, 18 mil votos, 19 mil votos em Imperatriz, né? Ela teve um desempenho assim, admirável. Eu já sabia do seu potencial, mas muita gente não acreditava. Teve quase 50 mil votos, 47 mil e poucos votos, né? E ela faz parte desse grupo. Inclusive, vim a São Luís essa semana para conversar com ela também. Ela é uma das principais peças que eu preciso ajustar nesse tabuleiro, justamente por essa questão da eleição de Imperatriz, né? Que é um dos partidos que estão me convidando. Existem outras pessoas da região também que pretendem disputar a prefeitura. Nós precisamos ajustar. Josivaldo JP, por exemplo. Exato, nós precisamos ajustar muito bem isso para que a gente não... Mariana é uma pessoa que eu tenho um carinho, uma admiração, foi uma grande parceira. Então, tudo isso a gente tem que analisar. Justamente essa decisão não foi tomada, porque essas peças precisam ser bem acomodadas no tabuleiro para que a gente não quebre um compromisso e deixe pessoas que foram parceiras e foram amigas durante esse processo fora de um projeto importante. Deputado, indo para um partido, claro, o senhor quer comandar esse partido. Então, a gente vai buscar as legendas aí que vão perder os seus comandantes. Na verdade, uma das condições que eu coloquei foi que eu tivesse a presidência do partido. Mas, inclusive, um deles dois deles têm parlamentares eleitos, né? E que essa condição que eu coloquei foi aceita pelo presidente nacional e isso está bem conversado, inclusive, com os deputados que fazem parte desse partido. Então, não é uma questão assim de partido que não tenha deputado eleito. Das 3 propostas que eu recebi, que eu estou analisando, todas as 3 têm deputados federais eleitos. Ok. Maravilha. Gente,
Deputado, obrigado pela sua participação aqui no Cartas na Mesa. Oi? Aqui é papum. Aqui é rapidinho. Muito obrigado pela oportunidade e estou sempre à disposição para estar aqui debatendo com vocês esse programa tão importante da política do nosso Maranhão. Okay, obrigada, Gilberto. Valeu, Carlinha. Para você, obrigada pela participação, por nos acompanhar aqui. Até a próxima.